O fim de um casamento sempre traz decisões complicadas, né? E uma das mais complexas é, sem dúvida, o que fazer com os bens que foram construídos a dois. Hoje, a gente vai mergulhar em duas ferramentas jurídicas super importantes para a divisão desse patrimônio com foco em como o imóvel do casal pode ser partilhado de um jeito, digamos, mais inteligente e estratégico. Pois é, essa é a situação. Um desafio muito comum e, claro, bem delicado. Aquele lar que foi o centro da vida da família, agora precisa de um novo destino. Só que as opções, olha, vão muito além de simplesmente botar uma placa de vende-se. É justamente aqui que entram as soluções jurídicas mais sofisticadas. Uma das saídas que muita gente pensa logo de cara é a doação. Acontece muito de um dos ex-cônjuges abrir mão da sua parte, seja em favor do outro ou, o que é bem comum, em favor dos filhos. É um gesto de generosidade, mas que, atenção, precisa seguir regras bem definidas para ter validade jurídica. Olha só, o nosso Código Civil vai direto ao ponto. Doação é um contrato. Isso quer dizer que não é só vontade de dar, precisa ter um acordo formal. E a palavra-chave aqui é liberalidade. Ou seja, é aquela intenção genuína, espontânea, de beneficiar alguém sem esperar absolutamente nada em troca. Para que a doação se concretize de verdade, na prática e na lei, esses 4 elementos são indispensáveis. Tudo começa com o tal do animus donandi, que nada mais é que a vontade real de doar. Depois, essa vontade tem que encontrar a aceitação de quem vai receber. E, por fim, a transferência só se completa de fato com o registro do imóvel no nome do novo dono. Sem isso, não vale. E agora que a coisa fica interessante. A doação não é um bloco único e rígido. Pelo contrário, ela pode ser moldada para atender a diferentes objetivos da família. Funciona quase como uma ferramenta flexível nesse grande quebra-cabeça que é o planejamento patrimonial. A forma mais comum que a gente vê é a pura e simples. Estou te dando e ponto final. Um ato de mera generosidade. Mas também existe a doação com encargo, que é bem diferente. Nela, quem doa impõe uma condição. Por exemplo, um pai doa um imóvel para o filho, mas com o encargo de que ele cuide da mãe. Nesse caso, a aceitação não pode ser só de boca, tem que ser formal e por escrito. Essa é uma jogada muito comum no divórcio. Os pais decidem doar um imóvel da família para todos os filhos de uma vez, já garantindo aquele patrimônio para a próxima geração. É uma forma de resolver a partilha e já organizar a sucessão. O nome técnico para isso é doação conjuntiva. Funciona assim: se o bem é doado a 3 filhos, cada um fica com 1/3. Se um deles, infelizmente, falecer, a parte dele vai para os seus próprios herdeiros, e não para os irmãos. A única exceção é quando a doação é feita para um casal. Aí sim, a parte de quem faleceu acresce, ou seja, é somada à parte do cônjuge que sobreviveu. Sim, e essa é uma pergunta fundamental. A lei protege tanto a pessoa que doa quanto os seus herdeiros. A liberdade de doar não é absoluta, e é papel do tabelião orientar todo mundo sobre essas restrições, que são muito importantes. Bom, vamos lá. Primeiro, ninguém pode doar todo o seu patrimônio e ficar sem ter como se sustentar. Isso seria a chamada doação universal e a lei diz que ela é nula. Segundo, se a pessoa tem os chamados herdeiros necessários, filhos, pais, ela só pode doar livremente metade dos seus bens. O que passar disso é a doação inoficiosa e essa parte que excedeu também é considerada nula. Agora um ponto super técnico, mas muito importante. Depois que o divórcio sai, mas antes mesmo da partilha ser registrada, a natureza da propriedade sobre aquele imóvel muda completamente. É uma alteração sutil no papel, mas com consequências jurídicas gigantescas. E essa tabela aqui ilustra a mudança perfeitamente. Na comunhão, durante o casamento, o bem é uma unidade indivisível que reflete o vínculo pessoal do casal. Depois do divórcio, essa comunhão vira um condomínio. O vínculo agora é puramente econômico. A propriedade se torna divisível em frações, em porcentagens, e cada ex-cônjuge, em tese, pode vender a sua parte para quem quiser. Mas calma, a doação não é a única carta na manga. Existe outra opção que pode construir um futuro completamente diferente para aquele patrimônio. E se, em vez de simplesmente dividir o imóvel, o ex-casal decidisse transformá-lo num negócio? Essa é uma alternativa muito inteligente, principalmente se o imóvel tiver um potencial comercial ou de aluguel. Em vez de um dos dois ficar com o bem, eles podem se tornar sócios de um novo projeto, mantendo o controle do patrimônio, mas de uma forma totalmente nova. O nome técnico para essa operação é conferência de bens. Basicamente, o imóvel deixa de pertencer às pessoas físicas, ao ex-casal, e passa a ser propriedade de uma empresa da qual eles são sócios. O bem é usado na prática para pagar as cotas de capital dessa nova sociedade.
O processo é bem estruturado, tem um passo a passo. Primeiro, claro, é preciso constituir a empresa. Depois se formaliza a transferência do bem para essa empresa com um documento oficial. E o passo final, que é o que realmente efetiva a mudança de dono, é levar esse documento para registro lá no cartório de registro de imóveis. E aqui vem um detalhe tributário que faz toda a diferença. Se lá na frente a sociedade for desfeita e o imóvel voltar para o patrimônio de um dos sócios, a lei geralmente isenta a superação do pagamento do ITBI. Isso pode representar uma economia de dinheiro bem considerável. Bom, então não importa o caminho escolhido, se vai ser a doação para um filho ou a criação de uma empresa. A decisão precisa ser documentada do jeito certo. É isso que vai garantir a segurança e a validade jurídica de tudo que foi combinado. O instrumento que dá vida a essa decisão é a escritura pública, e ela precisa ser impecável. Tem que ter a identificação completa de todo mundo, a descrição exata do imóvel e as declarações de que todas as regras, como aqueles limites da doação, foram respeitadas. É o trabalho do tabelião garantir que tudo isso seja cumprido à risca. Então, no final das contas, o ponto crucial é este. A partilha de bens num divórcio não precisa ser vista só como o fim de um ciclo. Com as ferramentas certas e a orientação correta, ela pode ser, na verdade, o ponto de partida para uma nova forma de organização patrimonial, seja através da doação para os herdeiros ou da criação de uma nova empresa. A pergunta que fica é: qual desses caminhos constrói o melhor futuro?